O povo de Israel, na sua história, sempre viveu períodos de altos e baixos. Houve momentos em que o povo obedecia a Deus, temia a Deus, se desviava do mal, dava a Deus a devida honra. Então Deus se tornava aliado de Israel, como ele já havia prometido, e aí obviamente ele guardava o seu povo. Deus dava a Israel vitória sobre inimigos muito maiores. Deus fazia a natureza favorecer Israel. O mar, por exemplo, nos dias de Moisés, fez o quê? Abriu. É como se fosse uma pessoa assim, que você fala assim, dá licença, ela fala, pode passar. O mar abriu. Nos dias de Josué, o sol parou, para que não viesse a noite, e ele tivesse a luz do dia para batalhar contra os seus inimigos. Então, sempre era assim, quando havia comunhão da parte do povo de Israel para com Deus, então o povo era favorecido por Deus. Mas, passava uma geração que temia, vinha outra geração que não temia, e essa geração se corrompia, virava as costas para o altar, passava a adorar outros deuses, se deixavam influenciar pela fé de outros povos, pelo paganismo de outros povos, e aí, como diz no popular, desandava a maionese, e o povo passava a perecer. Então, se temos na história de Israel esses altos e baixos, nos dias de Joel, eles estavam no período baixo, ou seja, mal. E era tamanha a desolação na vida do povo, que a Bíblia diz que as pessoas não tinham sequer oferta para dar no templo, para dar na igreja. As pessoas, faltava o alimento, faltava o que comer, faltava o que beber, faltava tudo. Eles ficaram numa situação de calamidade, destruição total e completa. E como que se operava essa destruição? Eles plantavam, viviam da agricultura. Até hoje você sabe que a agricultura é a base do sustento da humanidade. E quando chegava a hora da colheita, então pragas surgiam e devastavam a terra, uma sucessão de pragas. Essas pragas vinham e destruíam absolutamente tudo. Se você ler, por exemplo, no capítulo 1, versículo 4 de Joel, diz assim, Joel capítulo 1, versículo 4 diz assim: o que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Ou seja, 4 tipos de pragas que se sucederam, e o que uma deixou, a outra destruiu. Quando terminaram de passar as 4, não tinha nada. Eu não sei se vocês já viram em documentários, na televisão, em jornais, quando vem, por exemplo, nuvens de gafanhotos sobre uma plantação, eles acabam com tudo em poucos minutos, eles devastam. E
deixam quem plantou debilitado, porque, enfim, trazem um prejuízo. Ora, então, 4 tipos de pragas nos dias do profeta Joel acabavam com a agricultura. E aí, não tinha, acabou o alimento que é o que vem da terra, não tinha comida para os animais, não tinha comida para os homens, não tinha como vender, não tinha como comprar, não tinha lucro, não tinha oferta, não havia nem oferta para dar para Deus. Mas por que razão aquilo havia acontecido? Culpa de Deus? Não. Deus se mantém como Deus. Deus não se afastava do seu povo. O povo é que se afastava de Deus, como o é até hoje. Deus não erra, Deus não falha. Ele não há sombra de variação nele, ele é o mesmo. As pessoas é que se afastam dele. Então, diante dessa situação de calamidade, no versículo 5, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso, Deus usou o profeta Joel para falar com um determinado grupo de pessoas afetadas por tudo isso. Que grupo é esse? Ele fala assim: despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Se você ler o livro todo, como eu sugeri e orientei que você lesse, depois se não leu ainda, você vai ver que Deus usa o profeta Joel para falar com determinados grupos. Tem um momento que você vai ver que ele fala com os sacerdotes, é como se ele falasse só com os pastores. Tem hora que ele fala com os anciãos, as pessoas de idade. Mas nesse versículo ele fala com quem? Com quem, gente? Com os bêbados. Ele diz assim: despertem, bêbados. Que grupo de pessoas era esse? Eram aqueles que, diante de toda aquela calamidade, eles ficavam apenas enchendo a cara. Você sabe que a pessoa que se embriaga, o viciado, o bêbado, ele busca a bebida para tentar esquecer os seus problemas, porque ele fica entorpecido e ele fica entorpecido e anestesiado. É como se ele não sentisse, esquecesse os problemas. O problema não resolve, o problema está lá, mas ele é como uma anestesia para não sentir o problema. Então Deus usa o profeta para falar exatamente com esse grupo que se entregava à bebida para tentar esquecer de toda aquela situação que estava sendo enfrentada. E a gente entende que Deus está falando com esse grupo, não é simplesmente condenando a embriaguez, como a Bíblia condena a embriaguez. Mas Deus está falando com esse grupo para despertar, para que eles acordassem, para que eles despertassem, porque é como se eles estivessem numa situação, numa condição de letargia, sabe quando, já viu quando você, sabe, alguém chega e dá um tapa assim na sua cara, acorda fulano, acorda para a vida. É mais ou menos isso que Deus estava fazendo com o povo. Por quê? Porque o povo a situação estava crítica, e as pessoas estavam se acostumando, e andando e vivendo como se tivesse tudo normal,
Por isso que ele se dirige aos bêbados, porque é um grupo que estava assim, anestesiado, distraído. E você sabe que se tem uma coisa que você tem que tomar cuidado, todos nós temos que tomar cuidado em relação à nossa fé, são as distrações. Distrações. O diabo trabalha, sempre trabalhou nessa época do profeta Joel, e é aquilo, mudam os personagens, mas a história se repete. O diabo trabalhou e trabalha até hoje com as distrações. O que é a distração? É fazer você ficar focado numa coisa que não importa, enquanto a mais importante está ficando para depois, sabe? A pessoa fica colocando a atenção dela naquilo que não importa, e aquilo que realmente é importante, ela não está cuidando. Por exemplo, existem pessoas que estão vendo o casamento delas, casais que o casamento está sendo destruído, mas ela está, sabe, dando importância para outras coisas. Ela continua repetindo os mesmos erros, aquilo está destruindo o relacionamento, está destruindo o casamento, mas ela está distraída. Existem pessoas que estão, por exemplo, vendo a vida financeira quebrar, mas elas estão distraídas com o colorido do mundo e gastando naquilo que não é pão. Você sabe que, por exemplo, a gente está falando de distração, né? Distração. Nós estamos num período do ano em que as pessoas vão mergulhar na distração. Por que as pessoas vão mergulhar na distração agora? Quem sabe me dizer? Copa do Mundo. Ué, bispo, o senhor está querendo dizer que é pecado torcer para o Brasil, ou a Copa do Mundo é pecado? É pecado gostar, ou é pecado ver, ou é pecado? Não estou falando que é pecado. Eu estou falando que às vezes as pessoas, elas não percebem que muitas coisas que acontecem no mundo, elas são feitas e programadas justamente para distrair, tanto pelo diabo, que inspira determinadas coisas, como também, inclusive, pelo poder público, que precisa que as pessoas fiquem assim, em estado de letargia, e deixando de se preocupar com aquilo que é realmente importante. Um exemplo, por exemplo, do que adianta o seu time ganhar o campeonato ou a Copa, o Brasil ganhar a Copa, se você perder o seu casamento? Adianta alguma coisa? Não. Então, antes de você torcer por um time ou pelo Brasil, torça por si. Torça pelo seu casamento. Torça pela sua família, lute pela sua família. Repito, não estou dizendo que é pecado, mas cuidado com tudo que distrai, para não fazer você perder o foco e começar a colocar força naquilo que não é importante, naquilo que no fundo não altera em nada a sua vida. Você tem dúvida agora, por exemplo, que nessa época o número de televisores, a venda de televisores bate recorde? Tem dúvida? Quem acredita que agora vai se vender muita televisão? Pois é, tem gente, também digo, bispo, é pecado comprar uma televisão nova? Também não estou dizendo isso, mas tem gente que de repente está com uma série de pendências
em relação à sua vida econômica, há necessidades que deveriam ser prioridade para a família, mas a pessoa vai deixar isso de lado para comprar TV nova, só para poder ver o time jogar. Então isso estimula o mercado, e as pessoas ficam assim, sabe, é jogo, é figurinha, é isso, é aquilo, é álbum de copa, é isso e aquilo, as pessoas ficam embriagadas. E são dezenas e dezenas de seleção, a gente sabe que só uma vai ser campeã. Sim ou não? Então, dessas dezenas, uma vai rir, todas as outras vão chorar. Então, a probabilidade de que chorem os brasileiros, por exemplo, é muito maior do que a de que não chorem. Mas tem gente que se envolve de tal maneira que se deprime. Tem gente que pensa em acabar com a vida, porque o time não foi campeão, então é isso, distração. Não se entregue à distração. Compreende, sim ou não? Não entregue o seu coração, não coloque toda a sua força nisso, não se envolva de maneira que você depois vai ficar como se o chão tivesse sido tirado de debaixo dos seus pés, em algo que não muda em nada a sua vida. E de repente, aquilo que realmente é importante, a pessoa não está se envolvendo, ela não está se envolvendo com as questões relacionadas à família, fazendo o que tem que fazer para transformar a família dela, ela não está se envolvendo, por exemplo, com as coisas espirituais, com Deus, para receber o Espírito Santo. Isso sim deveria fazer a pessoa ficar, meu Deus, quando? Ao invés de você colocar força em coisas que não mudam nada na sua vida, por exemplo, o batismo com o Espírito Santo muda. Nós acabamos de sair da semana de Pentecostes, tivemos domingo passado o domingo de Pentecostes, muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, que maravilha, graças a Deus. Mas muitas não foram, ou a maioria não foi. Então, se você não foi, o que você tem que fazer? Eu vou continuar, o meu Pentecostes não acabou não, eu vou continuar, eu vou buscar, eu vou me policiar, eu vou ver o que eu tenho que mudar. O que eu não entreguei, eu vou entregar. Isso, eu vou botar força nisso. Aí o Copa, tá bom, se ganhar, ganhou, amém, tudo bem. Eu quero até que ganhe, sou brasileiro, não tem problema não. Mas você não vai ficar se matando, nem chorando, nem sofrendo por coisas que não vão resolver nada na sua vida. Nada, não te acrescenta nada. Estou falando besteira? Então não sofra por isso. Isso é distração. Quem é da fé tem que estar aqui, ó. Isso aqui, o espiritual é o mais importante. Quem tem a visão de Deus vê tudo de cima, não vê aqui de baixo. Quem tem a visão de Deus é luz, é sal, e por isso você influencia e não é influenciado. Você é provedor, você não é consumidor. Então, você tem que ser diferente do mundo. Compreende, sim ou não? 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. Quer dizer, sóbrio é justamente o oposto do ébrio. Quem não tem como ficar embriagado e ficar sóbrio, não é? Então você tem que estar, o contrário do ébrio é o sóbrio. Sede sóbrios, vigiai. Você colocaria, por exemplo, uma pessoa embriagada, você pagaria lá um segurança na sua rua para ele ficar lá embriagado cuidando da sua rua? Você vai falar, pô, não, peraí, esse cara não tem condição nenhuma de guardar aqui a rua, de guardar a minha casa, de fazer a segurança. Ele não está sóbrio, né? Então, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então, a orientação de Pedro, né? Do apóstolo Pedro, que a gente tem que ser sóbrio, a gente tem que estar vigilante, ou seja, atento, você tem que estar atento, porque o diabo não para, o diabo está ali em derredor, está como um leão bramando, buscando quem ele possa tragar. E quem é que ele vai
tragar? O distraído. Não sei se tem alguém aqui que já foi bandido, ladrão mesmo. O ladrão, ele tem que escolher a vítima quando ele vai para a sociedade roubar. Quando ele vai para a rua roubar, ele tem que escolher a vítima. E ele procura quem? O distraído. Se ele vê alguém assim atento, ele já pensa, você parou o carro, se aquela pessoa parou o carro no farol, mas você está assim, ó. Ele olha assim e diz assim, esse aí pode ser até policial, eu não sei. Está muito ligado. Aí, mas se ele olha, a pessoa para o carro, fica assim no celular. De repente fecha o rádio, dá uma risadinha, fica no celular. Fica olhando no espelho para ver se está bonitinho. Ele, esse aí é a pessoa ideal para eu pegar. Estou falando besteira? O diabo é a mesma coisa. O diabo está procurando quem eu vou devorar. Ele está ali. Ele vai buscar o distraído, o ébrio, o que está, sabe, anestesiado. Lucas capítulo 10, versículos 40 e 41. Diz assim: Jesus visitou a casa de Marta e Maria, né? Diz assim: Marta, porém, o quê? Andava distraída em muitos serviços. Serviços, é trabalho, ela estava cuidando da casa. Não é nem uma coisa fútil. Mas ela colocou tanta força naquilo que não viu que Jesus estava lá na casa dela dando uma palavra, ensinando. E aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Quer dizer, Marta e Maria, duas irmãs, Jesus entrou na casa delas. Quando Maria viu que Jesus estava lá, ela largou tudo que ela tinha para fazer e ficou ali pertinho de Jesus, só se alimentando das palavras dele, dos ensinamentos dele. Mas Marta, não, peraí, tem que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Você vê que às vezes até o trabalho, o excesso de trabalho, o desequilíbrio, faz a pessoa deixar o espiritual em segundo plano. E olha que o trabalho não é fútil, é útil, é necessário. Mas Jesus aqui chamou a atenção dela e falou: você está distraída. Uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. E para finalizar, Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18, Paulo escreve aos Efésios assim: E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do quê? Do Espírito, isso que importa. Então, repito, procure ler os 3 capítulos do livro de Joel. Você vai ver que a situação era terrível e o povo estava distraído. As pessoas estavam, sabe, empurrando com a barriga e não despertavam que elas tinham que se voltar para Deus. Acorda! Foi isso que Deus quis dizer através do profeta Joel. Acordem, eu sou o Senhor, eu posso mudar esse quadro. Se vocês se voltarem para mim, voltem-se para mim, para que esse quadro mude. Mas vocês estão no estado de letargia, vocês estão dormindo, vocês estão anestesiados. Acordem. Quem entendeu? Fiquem todos de pé. O diabo pode trabalhar com várias frentes para desviar o seu foco das coisas que verdadeiramente importam. Estabeleça prioridade na sua vida. Veja o que, por exemplo, o que tem que ser prioridade. Número um na sua vida: salvação, a sua alma, Espírito Santo. Nada pode estar acima disso, nada.
Outras coisas podem até não ser pecado, mesmo não sendo pecado, elas podem ter o lugar delas na sua vida, mas elas não podem interferir na sua vida espiritual. Amém? Compreende? Número 1, salvação. Número 2, segunda coisa, depois da sua salvação, o seu casamento, a sua família, isso é mais importante que tudo. Não coloque trabalho acima da sua salvação, não coloque trabalho acima da sua família, não coloque lazer, não coloque futilidades acima dessas duas coisas. Invista naquilo que é importante. Feche os seus olhos. Se você quiser, coloque as mãos sobre o seu coração. E se você está aqui e diz assim: bispo, eu reconheço que há algo na minha vida que eu preciso consertar. Eu tenho me distraído com algumas coisas. De repente você se distrai muito com as redes sociais, com a internet, com as mídias que não acrescentam nada. Enfim, alguma coisa você vê que está precisando consertar. Pegue o que é seu, vem aqui diante do altar. E também todas as pessoas que dizem: bispo, eu quero botar toda a força no batismo com o Espírito Santo, porque eu não recebi. E se não foi domingo passado, Pentecostes para você, pode ser agora. Então, se você quer o Espírito Santo, vem aqui diante do altar, aproxime-se. Para que tentar mostrar aquilo que não sou, se tu conheces todo o meu pensar e esquadrinhas o meu coração? Em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração, e o meu maior desejo é te encontrar. Vem viver em mim, oh meu Deus e meu Pai. E nunca houve uma geração tão distraída como a nossa. Nunca houve uma geração tão desfocada. E nunca houve uma geração também, consequentemente, tão perdida. Hoje nós vemos acontecerem coisas absurdas na sociedade, sendo tratadas como se fossem normais. As pessoas consideram normal o casamento acabar depois de semanas, de meses, de alguns anos. As pessoas consideram já normal ter depressão, viver dentro de um quarto chorando.
As pessoas vão aceitando tudo, meu Pai, porque a sociedade está no estado de letargia. E as pessoas ficam perdendo tempo, investindo tempo e dinheiro nas coisas que não têm nenhum proveito. Nós vemos um mundo perdido, as pessoas estão caminhando em direção a um abismo que é o inferno, e estão ali, sabe, como que embriagadas. Está tudo bem. Oh meu Deus, tenha misericórdia de nós, meu Pai, e dá ao teu povo entendimento, conselho, dá ao teu povo visão espiritual, assim como o Senhor usou o profeta Joel para alertar o povo, para abrir os olhos das pessoas nos dias dele, meu Pai. Usa também a nossa vida nos dias atuais para abrir os olhos das pessoas, porque as pessoas não estão estabelecendo prioridades corretas na vida delas. Tem gente priorizando, meu Pai, aquilo que é perecível, aquilo que passa, e perdendo aquilo, meu Pai, que realmente importa. O casamento, a família, que deveria ser até que a morte os separe. Hoje, meu Pai, as famílias estão se separando antes que a morte chegue. Quantas famílias estão sendo destruídas pelo ódio, pelo orgulho, pela mágoa, e as pessoas estão investindo em tantas outras coisas que não importam. Quantos, meu Pai, estão sem o batismo com o Espírito Santo, estão dentro da igreja há anos, não receberam o batismo com o Espírito Santo e estão ali, tudo bem, eu estou buscando, uma hora chega, uma hora acontece, e não há investimento nisso, mas há investimento em futilidades. Então, meu Pai, nós estamos aqui para tocarmos as trombetas, para dizermos para que as pessoas acordem, mas nós precisamos que o Senhor nos ajude nisso, meu Deus. Ajuda-nos nisso, ajuda-nos, meu Pai, e venha agora fazer com que as pessoas sejam despertadas. Vá além daquilo que nós falamos, meu Pai, fala mais do que nós falamos, fala mais do que as nossas palavras, e faça haver, meu Pai, um despertamento, assim como o Senhor Jesus não se desviou do que tinha que fazer. O Senhor esteve focado, meu Pai. O Senhor Jesus, quando esteve aqui em forma humana, não perdeu o fio da meada, não perdeu o foco. O Senhor manteve-se na direção da cruz, e está escrito que o Senhor foi fiel até a morte. Então, meu Deus, que o Senhor possa encontrar em nós também essa vigilância, esse espírito, esse ânimo resoluto, meu Deus, que o Senhor venha encontrar isso em nós, e que achemos graça diante dos teus olhos. Minha amiga, meu amigo, fale com Deus, e se havia na sua vida algum tipo de distração, se você estava se desviando por alguma coisa, então agora fale com Deus, faça a sua oração e fala: meu Deus, agora eu vou focar naquilo que realmente importa. Eu quero, meu Pai, nascer de Ti, eu quero o batismo com o Espírito Santo, eu quero ter um novo coração. Venha, meu Pai, e me abraça agora, venha e me envolva, meu Senhor. Eu me rendo, eu me entrego. Fale com Deus agora, renda-se a Ele de corpo, alma e espírito. Fale com Deus, faça a sua oração agora, fale com Ele.
Isso, renda-se aos pés dele agora, entregue-se de corpo, alma e espírito e coloque a força naquilo que realmente importa. Fale com Deus, busque a presença de Deus agora. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidiste me salvar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em teu altar. Me rendo aos teus pés, me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preencha o que faltar e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou, muda quem eu sou. Quero ser melhor, quero ser melhor. E que em mim tu sejas sempre o maior, e que em mim tu sejas sempre o maior. E que cada passo meu, seja guiado pelos teus. Que o Senhor possa se agradar de mim, que o Senhor possa se agradar de mim. Que a minha atitude seja igual à do Senhor, que a minha atitude seja igual à do Senhor. E que tudo que eu faça, seja para o teu louvor. Levante as mãos e cante: me rendo aos teus pés, me rendo aos teus pés, e anulo o que há em mim, eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preencha o que faltar, e fazes transbordar, retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou, muda quem eu sou. Quero ser melhor, quero ser melhor. E que em mim tu sejas sempre o maior, e que em mim tu sejas sempre o maior, e que em mim tu sejas sempre. Isso, fala para ele: meu Deus, nada vai ocupar o teu lugar na minha vida, nada vai ser maior, nada vai ser mais importante, ninguém estará acima de ti. Eu
Vou dar ao Senhor sempre a prioridade. A prioridade é a tua palavra, a prioridade é o meu compromisso com o Senhor, a prioridade é o temor, a prioridade é a minha alma, a prioridade é a minha salvação. Nada vai ocupar o teu lugar, nada, meu Pai. E que o Espírito do Senhor venha agora sobre os sinceros. Se você quiser, coloque as mãos sobre o coração, numa posição de submissão, sujeição a Ele. Não diga nada agora, porque se você decidiu eliminar as distrações e as futilidades, então, nesse momento, o Espírito Santo vem para ocupar o primeiro lugar. Ele vem para ocupar o trono da sua vida, o trono do seu coração. E Ele te renova, minha amiga, meu amigo. Ele te abraça. Ele te sustenta. Ele te chama de filho. Você foi importante, é importante para Ele, tão importante que Ele derramou o sangue dele por você. Ele não se desviou do propósito. Agora dê a Ele também, minha amiga, meu amigo, a devida importância. Ninguém é maior que Ele, ninguém pode ser maior do que Ele na sua vida. E quando você faz isso, o Espírito Santo vem morar em você para testificar com o seu espírito que você é dele, que você é propriedade particular dele. E é isso que ele faz agora aí em você. Ele muda tudo, ele transforma tudo. E você vai ser abraçado por Ele, você vai ser tomado por uma paz, por uma alegria. E se você quiser adorar, você pode adorar a Ele agora. Ele é o que importa, as outras coisas não importam, as outras coisas são perda sem Ele. Aleluia. Glorifique a Ele agora. Isso, se você quiser levantar as suas mãos e adorar, então faça isso agora. Adore a Ele agora, exalte a Ele agora, engrandeça a Ele agora, glorifique e receba o batismo com o Espírito Santo. Santo, Santo, Santo é o nome dEle, digno é Ele de ser exaltado. Isso, o Espírito de Deus vem sobre você agora. Ele te renova, Ele te fortalece, Ele te abraça, Ele te sustenta, aleluia. Oh meu Pai, tudo desse mundo, títulos, tudo desse mundo, todas as conquistas deste mundo, coisas, pessoas, tudo isso para nós é perda. Se nós não tivermos a Ti, a nossa vida não tem sentido. O Senhor é o primeiro, o Senhor é a prioridade. Aleluia, aleluia, nós te adoramos. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua palavra é o que me basta, a Tua palavra é o que me basta. Sem Jesus não sei para onde ir, sem Jesus não sei para onde ir. Sem Tua palavra nada importa, sem Tua palavra nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho
importa. A tua palavra, a tua presença e a salvação. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele o louvor, a honra e a glória. Amém. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.